Oi pessoal, eu sou o Rafael e esse é um novo quadro no canal chamado Melhores Cidades para se viver e vamos mostrar essas cidades por IDHM e hoje vai ser no Paraná. Então bora para a lista. 7. Francisco Beltrão. Com quase 79 mil habitantes, Francisco Beltrão tem IDHM de 0,774, excelentes números na área de educação. A proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 97,94% e de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 91,73%. A proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 71,06%. A renda per capita média de Francisco Beltrão cresceu 138,63% nas últimas 2 décadas, passando de R$ 375,21 em 1991 para R$ 608,79 em 2000 e para R$ 895,36 em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,68%. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140 a preços de agosto de 2010, passou de 35,17% em 1991 para 17,15% em 2000 e para 4,38% em 2010. 6. Londrina. Em Londrina, a dimensão que mais contribui para o IDHM do município 0,778 é longevidade, com índice de 0,837, seguida de renda, com índice de 0,789, e de educação, com índice de 0,712. A cidade, hoje com mais de 506 mil habitantes, é a segunda mais populosa do Paraná. O PIB de Londrina no ano de 2012, segundo o IBGE, foi de R$ 12,826 bilhões, o que a colocava no 45º lugar no ranking das 100 maiores cidades brasileiras e em 4º lugar na comparação com as demais cidades paranaenses, usando como referência este índice econômico. A mortalidade infantil, mortalidade de crianças com menos de 1 ano de idade, no município passou de 21,2 por mil nascidos vivos, em 2000, para 11,7, em 2010. Já a expectativa de vida chega a 75,2 anos. 5. Pato Branco. De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,560 em 1991 para 0,782 em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa UF passou de 0,493 para 0,727. Isso implica uma taxa de crescimento de 39,64%. Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais, ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa, passou de 69,8% para 72,6%. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação percentual da população economicamente ativa que estava desocupada passou de 8,98% em 2000 para 2,93% em 2010. O município tem mais de 75 cursos superiores, é polo regional no setor comércio, serviços e agronegócios, com destaque na área industrial, principalmente nos ramos metal mecânico, tecnológico e moveleiro. Com mais de 35 indústrias de softwares, de aparelhos e componentes eletrônicos, Pato Branco tem um parque tecnológico instalado e reconhecido no Brasil. 4. Cascavel. Localizada no oeste do Paraná, o IDHM de Cascavel passou de 0,692 em 2000 para 0,782 em 2010, uma taxa de crescimento de 13,01%. A renda per capita média de Cascavel cresceu 92,8% nas últimas 2 décadas, passando de $, 522,1 em 1991 para R$ 695,48 em 2000 e para R$ 1.003,38 em 2010.
Já a proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140 a preços de agosto de 2010, passou de 22,00% em 1991 para 14,17% em 2000 e para 3,27% em 2010. Em Cascavel, 98% dos domicílios possuem água encanada e 99,75% contam com energia elétrica. 4 Pontes, com apenas 3.803 habitantes e 23 anos de fundação. 4 Pontes, cidade próxima a Toledo, ocupa a 62ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. No município, a proporção de crianças de 5 a 06 anos na escola chega a 100%. O mesmo índice é apresentado com as crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental. A renda per capita média de 4 Pontes cresceu 280,10% nas últimas 2 décadas, passando de R$ 287,67 em 1991 para R$ 580,73 em 2000 e para $, 1.093,43 em 2010. 90% da população tem ascendência alemã, e o povo de 4 Pontes é conhecido por ser trabalhador, ligado às origens e apreciador de festas. 2 Maringá. Com mais de 357 mil habitantes, Maringá tem apenas 55 anos, mas excelentes números para apresentar. Seu IDHM de 0,808 tem uma taxa de crescimento de 9,19%, passou de 0,740 em 2000 para 0,808 em 2010. A expectativa de vida ultrapassa os 73 anos. No que diz respeito à renda, a proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140 a preços de agosto de 2010, passou de 9,24% em 1991 para 5,39% em 2000 e para 1,39% em 2010. Curitiba. Com uma faixa de desenvolvimento humano muito alto, quando a localidade é avaliada acima de 0,800, Curitiba alcança o IDHM de 0,823, com o índice de longevidade puxando a média para cima. Isso porque a taxa de mortalidade passou de 21,2 por mil nascidos vivos em 2000 para 11,9 em 2010. Outro índice, a esperança de vida ao nascer, cresceu 3,6 anos na última década. No que diz respeito à escolaridade, a proporção de crianças de 5 a 06 anos na escola chega a 94,44%. A renda per capita média de Curitiba cresceu 79,99% nas últimas 2 décadas, passando de R$ 878,39 em 1991 para R$ 1.225,28 em 2000 e para R$ 1.581,04 em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,14%. Bom, gente, esse é o vídeo e esperamos ter te ajudado. E deem sugestões para os próximos vídeos que a nossa equipe está meio sem ideia. E obrigado por ter assistido e tchau.